Tema de sonegação e corrupção da Refit, conglomerado do setor de combustíveis controlado por Ricardo Magro, detectou um pagamento de 14,2 milhões de reais de um dos fundos ligados ao grupo para uma empresa da família do senador, adivinhem só, Ciro Nogueira, do PP. Tema de sonegação e corrupção da Refit, conglomerado do setor de combustíveis controlado por Ricardo Magro, detectou um pagamento de 14,2 milhões de reais de um dos fundos ligados ao grupo para uma empresa da família do senador, adivinhem só, Ciro Nogueira, do PP, e que leva o nome do parlamentar. Ciro confirmou o pagamento e disse que a transação é referente à venda de um terreno para a construção de uma distribuidora de combustíveis de forma regular e declarada às autoridades. A transação financeira foi informada ao STF, que autorizou na semana passada a Operação Sem Refino, que mirou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e expediu mandado de prisão contra Ricardo Magro, atualmente no exterior e considerado foragido, com o nome incluído na lista da Interpol. O pagamento à empresa de Ciro Nogueira ainda será aprofundado pelas investigações, mas o senador não foi alvo da Sem Refino. E ontem, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, já que, segundo a PF, a colaboração apresentada continha omissões relevantes e tentativas de preservar figuras influentes de Brasília, supostamente envolvidas nas fraudes financeiras investigadas. Os anexos entregues pela defesa foram considerados insuficientes e sem utilidade prática para o avanço da delação. Mesmo com a rejeição por parte da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República decidiu que vai prosseguir com a negociação da delação premiada. Os investigadores da PGR, porém, já avisaram a defesa de Vorcaro que a proposta apresentada inicialmente é insuficiente e será necessário apresentar complementos nos seus relatos. A PGR avalia que a proposta apresentada pelo banqueiro tem diversas lacunas, mas decidiu abrir espaço para que a defesa de Vorcaro confeccione uma nova proposta. Com isso, a Polícia Federal se retirou da mesa de negociação, que ficará concentrada apenas com a equipe de Paulo Gonorreia. Tá aí, ó, que homem lindo, hein, Caio? Acho que você implica um pouco com ele, não é verdade, né? Parece, como é que você fala, o cruzamento? A cruza do Rony Cócegas com a velha da praça. Pois é. A 12.850, Pavê, que é de 2013, ela prevê que é o juiz que homologa ou não o acordo, né? O juiz, no caso, em tela, é o André Mendonça. Então, pouco importa para nós aqui se a PGR vai fazer avançar ou não, se ela tem algum tipo de interesse ou não. A PF, me parece, está fazendo um trabalho até daquele que a gente costuma dizer, né? Bad cop e good cop, né? Já que nós estamos trabalhando em parceria, nós vamos tratar aqui de uma maneira e vocês tratam de outra aí para ver se arranca alguma coisa. Me parece, olhando daqui, a gente sem muita informação, isso tudo é sigiloso, a gente não tem como saber. Agora, a preocupação é evidente porque o Gonê tem interesse, né, Pavê? E o interesse é, obviamente, proteger seu colega, o Alexandre de Moraes. E então ele está ali, muito provavelmente, tomando todo cuidado e olhando de perto essa delação. Agora, eu não vou tirar a instituição PGR pelo Gonê. Então, muito provavelmente, esses procuradores que estão se debruçando sobre o caso, eles devem receber da gente o benefício, né? Não só da dúvida, mas de que estão fazendo parte de uma instituição que tem louvor, tem crédito com o Brasil e que vão entregar o melhor produto disso tudo aí, Pavê. PP? Pavinato, aquela questão, né? A Polícia Federal tem muito mais informação sobre o Daniel Vorcaro e o Banco Master do que o Daniel Vorcaro quer abrir, né? Tanto é que na primeira negociação que o Daniel Vorcaro fez com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República, ele não citou o Ciro Nogueira. Ele deixou de fora do anexo lá de negociação para iniciar a conversa o Ciro Nogueira.
E ato contínuo, a Polícia Federal, para mostrar a força, fez uma operação contra o Ciro Nogueira. E aí eu vejo, Pavinato, dois movimentos. Primeiro que, é claro, o Daniel Vocaro voltou para a prisão normal, né, uma clara demonstração que a Polícia Federal não quer continuar a negociação com o Daniel Vocaro. Mas faz parte do processo negocial você se endurecer para conseguir negociar melhor depois. Então eu vejo esse movimento da Polícia Federal pedir para o Daniel Vocaro voltar para a prisão normal, o movimento da Polícia Federal empreender o pai do Daniel Vocaro, exatamente para forçar o Daniel Vocaro a fazer uma delação premiada, completa, sem nenhum tipo de seletividade. Então eu creio que o Daniel Vocaro vai ter que voltar à negociação, né? É importante que o Daniel Vocaro volte à negociação, Pavinato, porque com a ideia de abrir tudo que tem, né? Porque sabe que a Polícia Federal tem muita informação, né, sobre o que o Daniel Vocaro e o Banco Master cometeu contra o Brasil. É importante que o Daniel Vocaro faça a delação premiada, porque, na minha opinião, é importante que o Brasil saiba como é que funciona a República, né? O caso do Banco Master e o caso do Daniel Vocaro, na minha opinião, é um típico caso como a nossa República está podre, como as instituições não estão funcionando direito no Brasil, como o poder econômico corrompe, sim, o poder político, corrompe, sim, as instituições. Então, temos que passar isso a limpo. E para passar isso a limpo, temos que saber exatamente como é que funciona essa engrenagem do Daniel Vocaro e do Banco Master e do Aquim Doer. Então, ou ele apresenta tudo que tem, ou vai ter problema com a justiça e vai ficar preso muitos anos, tendo inclusive seus familiares presos também. Eu fico imaginando que a próxima operação da Polícia Federal vai ser contra a irmã do Daniel Vocaro. Imagina, ver a irmã ser presa. Então, com isso, a Polícia Federal consegue ter um instrumento de fazer com que o Daniel Vocaro seja forçado, né, a fazer delação premiada. Aí vão falar, e cadê a voluntariedade da delação premiada? No mundo real, ela não existe. Não. E vale lembrar, o Ciro Nogueira, essa revelação agora foi da Refit, né, que é o escândalo do Ricardo Magro. Uhum. Mas vale lembrar também, isso ainda está em suspenso, porque não foi investigado a fundo, a mesada de 300 a 500 mil, R$500 mil que ele recebia do Daniel Vocaro. E o engraçado é que hoje o Ciro Nogueira ele apontou o dedo pro Flávio ainda, né? Se tem alguma coisa irregular, ele tem que pagar caro por isso. Você veja que ponto a gente chega. O Ciro Nogueira dando lição de moral. É a gente ir pro puteiro, a puta olhar pra tua cara e ele te chamar de vagabunda. O Brasil virou isso. A puta olha pra tua cara e fala, vagabunda, senta. Olha o que virou esse país. Isso é regime de desfaçatez. Desfaçatez. E eu me preocupo tanto aqui com o chat, porque tem coisas que eu acho sociologicamente interessantes, né? Uma mensagem aqui, por exemplo, eu anotei. Deixe essas pautas. Continue só macetando a esquerda porque nós precisamos salvar o país. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou político. Eu não ganho nada de partido nenhum. Eu apanho de todo lado, é assim mesmo. E tô feliz que seja assim. Que vocês vejam. Eu fiz críticas ao Bolsonaro quando ele era presidente. Porque o jornalismo, ele é sempre oposição ao poder. E office boy de autoridade não é jornalista. Office boy de autoridade é aproveitador. Então eu me orgulho muito em ter podido fazer livremente, porque a gente era livre no governo Bolsonaro e isso ninguém pode negar. Eu tenho a consciência tranquila de ter podido fazer críticas ao Bolsonaro quando ele estava no poder. E mais feliz ainda de estar ao lado dele quando ele está perseguido. Porque quando você está perseguido, ninguém quer estar do teu lado. Inclusive perdendo emprego, inclusive tendo porta de emissora fechada na minha cara. Mas eu não ganho nada
de nenhum candidato. De maneira que, dentro do escopo da matéria, do assunto, a minha defesa de ontem é a mesma defesa de hoje. Mudam os atores, mudam os personagens, mas a doutrina, o direito é o mesmo. Então, se acontece uma barbaridade, e acontece do personagem da barbaridade ser alguém em que eu votei, paciência, eu tenho que falar. Mas a minha obrigação aqui não é ficar macetando o PT. Até porque, de todos esses anos de governo, o PT não fez nada que prestasse. E isso eu faço todo santo dia. Cadê as críticas do Lula? Todo dia! Mas é que agora vocês só querem ouvir crítica do Lula. E também, por outro lado, não é porque o Lula é presidente que eu vou falar bem dele, até porque ele não fez nada que preste. Mas tem gente que agora está na crista da onda porque está pendurado no saco do Lula. Eu prefiro passar fome e perder emprego do que perder a minha decência. Então doa quem doer. Então não é, não, deixa os outros jornais falam de você só massa. Não, eu falo tem que ter se falado e você escuta se você quiser. Ninguém é obrigado a estar aqui também. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a nada, diz a Constituição. E só a lei pode obrigar a gente a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso numa democracia. Porque nessa ditadura do judiciário, o STF. Mas é muito triste que a gente tenha que às vezes, e muita gente faz isso, se tornar obtuso para não perder público. E essa é uma das razões pelas quais o Brasil ele não vai adiante. Porque as pessoas insistem em se manter num duelo de times de futebol. Tem corintiano fanático que eu conheço que não come alface, sabia, Caivano? Porque é verde. E verde é a cor do Palmeiras. O cara é burro, não porque o cara é... Não, é verdade. Que é isso? Então a política no Brasil, ela ficou contaminada com esse quê do futebol. Eu concordo contigo. Quando o Gilmar Mendes, ele fala, sem poder falar, porque ele fala em entrevista à CNN, e ele não pode dar entrevista à CNN, ainda mais de casos que ele vai vir a julgar, que ao invés de milhões de técnicos de futebol, o Brasil passou a ter milhões de juristas. E o Brasil só tem milhões de juristas hoje porque vocês se dão ao desfrute. Isso mesmo. Gilmar se dá ao desfrute, Alexandre se dá ao desfrute, Flávio Dino se dá ao desfrute, Carmen Lúcia se dá ao desfrute. O Fachin pelo menos não se dá ao desfrute, o Cristiano ainda não se deu ao desfrute, o Cássio Conká não sabe nem o que é desfrute, o Toffoli também não sabe o que é desfrute, que ele não sabe português. E Dino. Quem mais que não dá entrevista? O André Mendonça. Não, o Dino também se dá mal. Nossa, o Dino é o desfrute encarnado. Então a gente fala do direito, e qualquer um hoje discute direito, porque vocês se dão ao desfrute. Porque vocês desinstitucionalizaram o STF. E vocês vão nos programas aí, só falta ir no caso de família. Daqui a pouco. Mas é uma grande verdade que o brasileiro ele transportou para a política a paixão do futebol. Transportou para a política a paixão do futebol. E no Brasil não é raro ver fanáticos de futebol que fazem isso. O corintiano que não come alface porque é verde, verde é a cor do Palmeiras. Corintiano que não aceita que fale mal do clube, por exemplo. Isso não é só corintiano, São Paulino, palmeirense, fanático, vascaíno, como é o PP do Vasco, né? Fluminense, Flamengo. É uma tristeza, mas a gente tem que começar a se libertar desses hábitos se a gente quiser ser respeitado. Porque a gente só é respeitado